Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece o Legado. Estamos fazendo essa leitura um pouco diferenciada. Ela traz comentários dos editores e também, quando eu sinto que devo falar alguma coisa, também coloco aqui um comentário particular. Como desenvolver fé? Estamos no capítulo 4. A seguinte declaração é muito importante para a compreensão da importância da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente, por meio do princípio de autossugestão. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente, e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. E aqui coloca aqui fé, crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Ele esclarece bem que não tem nada a ver com o conceito religioso. Como um exemplo, pense por que você está lendo este livro. Você quer adquirir a habilidade de transmutar o intangível impulso do pensamento de desejo em sua contraparte física, dinheiro. Seguindo as instruções dadas nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente, você vai aprender técnicas para convencer sua mente subconsciente de que acredita que vai receber aquilo que quer. Seu subconsciente vai agir a partir dessa crença e desenvolvê-la, aliás, e devolvê-la a você na forma de fé, seguida por planos definidos para adquirir aquilo que você deseja. Fé em você mesmo e em suas habilidades é um estado mental que você vai conseguir desenvolver à vontade depois que dominar os 13 princípios deste livro. Isso é verdade porque a fé é um estado mental que vai se desenvolver naturalmente quando você usar e aplicar esses princípios. As emoções, ou a porção de sentimento dos pensamentos, são o que dá vitalidade, vida e ação aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão a ele ação ainda maior. Todos os pensamentos que foram carregados de emoção receberam sentimentos e, misturados com fé, crença absoluta em sua capacidade, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou sua contraparte física. Porém, isso não é válido apenas para impulsos de pensamento que foram misturados com fé, mas é válido para qualquer emoção, inclusive emoções negativas. O que isso significa é que a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico o impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva tão prontamente, como quando age a partir de impulsos de pensamento de natureza positiva ou construtiva. A seguinte afirmação feita por um famoso criminologista ilustra o argumento. Quando os homens entram em contato com o crime pela primeira vez, eles o detestam. Se permanecem em contato com o crime por um tempo, se acostumam com ele e o suportam. Se permanecem em contato com ele por tempo suficiente, finalmente o aceitam e são influenciados por ele. Isso equivale a dizer que o impulso negativo de pensamento, que é transmitido de forma repetida para a mente subconsciente com a frequência suficiente, é por fim aceito e tomado como base para a ação da mente subconsciente. O subconsciente então passa a traduzir esse impulso em seu equivalente físico pelo mais prático procedimento disponível. Isso também vale para o estranho fenômeno que muitos milhões de pessoas experimentam, chamado de má sorte ou azar.
Milhões de pessoas acreditam estar fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha que chamam de azar, sobre a qual pensam não ter controle. Mas a verdade é que elas são as criadoras dos próprios infortúnios, porque essa crença negativa no azar é captada pela mente subconsciente e traduzida em seu equivalente físico. Sua crença ou fé é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente. Mais uma vez, quero ressaltar que você se beneficia transmitindo para a sua mente subconsciente qualquer desejo que queira ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário, em um estado de esperança ou crença de que a transmutação vai realmente acontecer. A mente subconsciente vai transmutar em seu equivalente físico pelo método mais direto e prático disponível, qualquer ordem dada a ela, em um estado de crença ou fé de que a ordem será cumprida. Nesse ponto, deve ser apontado também que, por causa da forma como o subconsciente opera, nada o impede de enganar sua mente subconsciente, dando a ela instruções por meio da autossugestão. Foi isso que eu fiz quando enganei a mente subconsciente do meu filho. Para tornar essa trapaça mais realista, quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse de posse do bem material que está querendo. Comentário. É um axioma na teoria contemporânea da motivação que a mente subconsciente não sabe distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Um dos estudos mais frequentemente citados para apoiar esse conceito foi realizado com um grupo de jogadores de basquete. Os jogadores foram divididos em três equipes. Os jogadores de cada equipe foram testados em sua habilidade de fazer arremessos livres. As equipes foram então separadas por um tempo e cada uma recebeu instruções que disseram a elas melhorias, melhoria, melhoraria sua habilidade. Uma equipe foi orientada a treinar diariamente para fazer cestas. A segunda equipe foi instruída para não treinar durante esse tempo, nem pensar em basquete. A terceira equipe também foi instruída a não treinar durante esse tempo, mas os membros foram aconselhados a passar o tempo de treino diário visualizando em detalhe o processo de fazer cestas. No fim do experimento, os grupos foram testados novamente. A equipe que descansou teve uma diminuição de habilidade. A equipe que treinou mostrou um aumento marcante da habilidade. E a equipe que não treinou, mas visualizou o processo de fazer cestas, exibiu um aumento na habilidade quase igual àquele dos que praticaram diariamente. Como diz Hill, você pode enganar o subconsciente pela autossugestão. Se você planta uma ideia de maneira convincente no seu subconsciente, ele vai aceitar e trabalhar com a ideia como se fosse um fato. Mas a palavra-chave é convincente. Se você tentar mandar uma mensagem para o subconsciente, mas lá no fundo tiver uma dúvida de que isso vai dar certo, o subconsciente também vai captar essa dúvida. Você vai mandar mensagens confusas que se cancelam mutuamente. É isso que Hill enfatiza. É por isso que Hill enfatiza a importância de fazer tudo com fé. Seu subconsciente não vai julgar se isso é verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, mas responder ao poder do estímulo, conforme a emoção carregada no pensamento. É essencial que você incentive as emoções positivas para serem as forças dominantes em sua mente. Mas fé em você mesmo não resulta simplesmente em ler instruções. Agora que entende a teoria, você precisa começar a aplicá-la. Experimentando e praticando, você vai desenvolver sua capacidade de misturar fé a qualquer ordem que dê ao seu subconsciente. Quando você tem fé em sua capacidade, pode dar instruções à mente subconsciente, que as aceitará e agirá a partir delas imediatamente.
Quando sua mente é dominada por emoções positivas, ela incentiva o estado mental conhecido como fé. Fé em si mesmo é um estado mental que você pode criar com autossugestão. Ao longo dos tempos, líderes religiosos têm aconselhado as pessoas a ter fé. Dizem para ter fé nisso, naquilo, naquele dogma ou credo, mas não falam às pessoas como ter fé. Não estabeleceram que fé é um estado mental que pode ser induzido por autossugestão. Em uma linguagem que qualquer um pode entender, este livro explica o princípio pelo qual a fé em sua habilidade de alcançar um objetivo pode ser desenvolvida quando ainda não existe. Antes de começarmos, você deve relembrar que fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. A frase anterior merece ser lida duas, três, quatro vezes e merece ser lida em voz alta. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, quando misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum de pensamento criada pela mente humana no equivalente espiritual. Fé é o único jeito de dominar e usar a força da inteligência infinita. A magia da autossugestão. É fato que você vai acreditar em tudo que repetir para si mesmo, seja a afirmação verdadeira ou falsa. Se você repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade, mas ainda vai acreditar, mais ainda, você vai acreditar que ela é verdade. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Pensamentos que você coloca deliberadamente na sua cabeça, que incentiva com simpatia e aos quais mistura uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada um de seus movimentos, ações ou feitos. A frase a seguir é uma afirmação muito significativa da verdade. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção se tornam como uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento magnetizado com uma das emoções pode ser comparado a uma semente. Quando plantado no solo fértil, ele germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes. O que originalmente era uma pequena semente se torna incontáveis milhões de sementes do mesmo tipo. A mente humana atrai constantemente vibrações que estão em sintonia com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que você tem em mente atrai uma horda de parentes. Junte a esses parentes sua própria força e o pensamento cresce até se tornar o principal motivador da pessoa em cuja mente está abrigado. Agora vamos voltar ao ponto de partida. Como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente? A resposta: qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente por meio da repetição de pensamento. Por isso, você é aconselhado a escrever uma declaração de seu objetivo principal ou definir sua meta principal, comprometê-la à memória e repeti-la em voz alta, dia após dia, até essas vibrações de som alcançarem sua mente subconsciente. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem a sua mente. Se decidir, pode jogar fora todas as más influências do passado e construir a própria vida como quer que ela seja. Por exemplo, fazendo um inventário de seus ativos e passivos mentais, você pode descobrir que sua maior fraqueza
é a falta de autoconfiança. Isso pode ser superado e traduzido em coragem por meio do princípio da autossugestão. Você pode fazer isso redigindo um conjunto de impulsos de pensamentos positivos, colocados de maneira simples, memorizá-los e repeti-los até que se tornem parte do equipamento de trabalho de sua mente subconsciente. A seguir, um exemplo que alguém cujo objetivo definido é superar a falta de autoconfiança. Fórmula da autoconfiança. 1. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objeto do meu objetivo definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo ação contínua e persistente para a realização e prometo aqui agora promover essa ação. Para quem compreende, né, fazer isso em relação ao seu sonho grande é maravilhoso. 2. Eu entendo que os pensamentos dominantes da minha mente, com o tempo, vão se reproduzir em ação física externa e aos poucos se transformar em realidade física. Portanto, vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias, visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Dessa maneira, vou criar na minha mente uma imagem mental clara. Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente, com o tempo vai encontrar meios práticos de alcançar meu objetivo. Portanto, vou dedicar 30 minutos diários a exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. E o 2 e o 3 aqui são meditação. 4. Eu escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo definido na vida. E nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para a sua realização. 5. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar a menos que construída sobre verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo para usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim, porque eu vou acreditar neles e em mim mesmo. Muito bom. Vou assinar essa fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que ela, com o tempo, vai influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne uma pessoa autossuficiente e bem-sucedida. Por trás dessa fórmula há uma lei da natureza que os psicólogos chamam de autossugestão. É uma técnica comprovada que vai trabalhar pelo seu sucesso, se for usada de maneira construtiva. Por outro lado, se for usada de forma destrutiva, destruirá com a mesma prontidão. Nessa afirmação é possível encontrar uma verdade muito importante, a de que aqueles que afundam em uma derrota e terminam a vida na pobreza, miséria e angústia, assim o fazem por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Todos os impulsos de pensamento têm a tendência de se travestir em seu equivalente físico. O desastre do pensamento negativo. A mente subconsciente não faz distinção entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Ela trabalha com o material que fornecemos por meio dos nossos impulsos de pensamento. A mente subconsciente traduz em realidade um pensamento dirigido pelo medo,
como traduz prontamente em realidade um pensamento dirigido por coragem ou fé. Assim como faz girar as rodas da indústria e presta um serviço útil se for usada de maneira construtiva, a eletricidade destrói a vida se usada de forma errada. Assim também é a lei da autossugestão. Vai conduzir você à paz e à prosperidade, ou para o vale da miséria, do fracasso e da morte. Depende do seu grau de compreensão e aplicação dessa lei. Se ocupar sua mente com medo ou dúvida, e se não acreditar em sua capacidade de se conectar com as forças da inteligência infinita e usá-las, você não será capaz de usar essas forças. A lei da autossugestão vai tomar sua falta de fé e usar essa dúvida como um padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-la em seu equivalente físico. Comentário. Quando você tem fé em sua capacidade de realizar o que quer, isso não só planta com firmeza ideias em seu subconsciente, como depois funciona para se reforçar. Quando você tem fé em suas capacidades, parte daquilo em que tem que ter fé é de que é capaz de recorrer à inteligência infinita. E por que ter fé em que isso vai dar certo? Perdão. E por você ter fé em que isso vai dar certo, sua mente consciente não vai resistir. Quando sua consciência não resiste, a mente subconsciente pode mandar ideias criativas para a mente consciente com mais facilidade. Então, quanto mais você vir o poder trabalhando em sua vida, mais fácil vai ser agir com fé na próxima vez. Vai funcionar para você? Não dá para saber a menos que você relaxe sua resistência e tenha fé de que vai. Como o vento que leva um navio para o leste e outro para o oeste, a lei da autossugestão vai erguer ou puxar para baixo, de acordo com a maneira como você posiciona as velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual qualquer pessoa pode chegar às alturas de realização que desafiam a imaginação, é bem descrita no verso a seguir. Observe as palavras que foram enfatizadas e você vai captar o significado profundo que o poeta tinha em mente. Se você pensa que está derrotado, você está. Se você pensa que não ousa, você não ousa. Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não vai conseguir. Se você pensa que vai perder, está perdido. Porque lá fora no mundo descobrimos que o sucesso começa com a vontade do homem. Tudo está no estado mental. Se você pensa que está superado, está. Você tem que pensar alto para subir. Você tem que estar seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre vão para o homem mais forte ou mais rápido, mas cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa em poder. Comentário. Como foi apontado no início deste capítulo, a maneira como Napoleão Hill usa a palavra fé não tem nenhuma conexão religiosa. Porém, seria impossível Hill escrever este capítulo sem reconhecer o poder da fé religiosa. Portanto, nos dois parágrafos seguintes, quando Hill discute Jesus Cristo e Mahatma Gandhi para exemplificar o poder da fé, ele se refere à fé pessoal de ambos, a absoluta confiança em suas crenças, exibida por Jesus, e a total convicção e confiança de Gandhi em sua causa. Neste sentido, eles exemplificam perfeitamente o impulso de pensamento misturado à fé. Se você quer evidência do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que a empregaram. No topo da lista está o Nazareno. A base do cristianismo é a fé. Por mais que muita gente tenha pervertido ou interpretado mal o significado dessa grande força.
A soma e a substância dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretados como milagres, não eram nada mais ou menos que fé. Se existem tais fenômenos chamados de milagres, eles são produzidos apenas pelo estado mental, conhecido como fé. Considere Mahatma Gandhi da Índia, um dos mais impressionantes exemplos das possibilidades de fé. Gandhi exibiu mais poder potencial que qualquer homem vivo em seu tempo, e ele tinha esse poder apenas de não desfrutar de nenhuma das ferramentas ortodoxas de poder, como dinheiro, navios de batalha, soldados e equipamentos de guerra. Gandhi não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha malas de roupas, mas tinha poder. Como obteve esse poder? Ele o criou a partir de sua compreensão do princípio da fé e por meio de sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou a impressionante façanha de influenciar 200 milhões de mentes a se fundirem e se moverem em uníssono como uma só mente. Que outra força na Terra, além da fé, seria capaz de tanto? E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura, com muito conteúdo aqui para reflexão. E para quem já nos acompanhou em outras leituras, tenho certeza que está compreendendo este livro de outra forma. E caso você queira estar aqui conosco e após a leitura comentar também ao vivo, deixe a sua vontade aqui abaixo nos comentários, deixando o seu link de WhatsApp ou o seu número. E caso você queira acompanhar com o livro físico, também terá ali um link da Amazon para você adquirir o seu exemplar. Sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.